Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vindo a mais uma aula desse nosso curso preparatório para o Censo 2022. Hoje eu estou muito feliz, nós vamos iniciar neste momento um novo módulo no nosso curso preparatório para o Censo 2022. Na última aula, nós finalizamos o módulo sobre números decimais e agora nós vamos iniciar o nosso módulo sobre porcentagens. Lógico, nós já vimos números naturais, números fracionários, números decimais e agora iniciamos porcentagens, que tem tudo a ver com tudo isso que nós vimos até agora. E por que é muito importante que a gente esteja entrando agora nesse módulo? Porque existe uma infinidade de questões da banca Fundação Getúlio Vargas sobre porcentagens, ok? Então, é muito importante que a gente saiba resolver o máximo de questões possíveis sobre a banca que realizará o nosso concurso, certo? Para você que chega agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda também. Aqui na descrição do vídeo você tem todos os links que você precisa, não só para acessar o curso, mas também para acessar o nosso grupo no Telegram e tudo mais, ok? Então vamos lá, vamos iniciar esse nosso módulo. Muito bem, então, como eu sempre faço, inicialmente nós temos aqui o nosso título, que é o nosso módulo. Nós estamos iniciando o nosso módulo. 5.1, esse é o nosso primeiro tópico, a ideia de porcentagem, certo? Então, porcentagem nada mais é do que a redução de um problema dividindo ele em 100 partes. Porque, de forma intuitiva, as pessoas conseguem entender melhor, não é verdade? Quando eu falo assim, eu tenho 20 partes de 100, as pessoas vão pensar um pouco, certo? Agora, se você fala 20%, as pessoas já têm uma noção do que representa esse número. Poxa, 20% são 20 partes de 100. Então, as pessoas já se condicionaram a entender a lógica da porcentagem e fica muito mais fácil de entender, lógico. Então, para começar aqui na ideia de porcentagem, eu vou trazer, lógico, alguns exemplos, alguns textos para a gente entender do que se trata. Olha só, o primeiro exemplo: 75 partes de 100 da superfície da Terra são cobertos por água. Bem, normalmente nos jornais, nas revistas, em toda a mídia, né, na internet, por exemplo, raramente a gente vê essa informação. 75 partes de 100 partes da superfície da Terra são cobertos por água. Normalmente não é assim que a gente vê. Normalmente a gente vê como 75% da superfície da Terra são cobertos por água. E aí, lógico, nós podemos falar isso? Podemos. Então, é a nossa linguagem corrente, 75%. Só que aqui nós estamos estudando matemática. E lá nas questões da Fundação Getúlio Vargas, pode ser que tenha a linguagem escrito por extenso, né? A porcentagem. Mas lógico que, como eu já pesquisei, a maioria das vezes você vai ter que saber símbolos matemáticos. Mas fica tranquilo porque é muito simples. Quando eu falo 75 partes de 100, eu estou querendo dizer 75%. E como que eu escrevo isso? Vou colocar aqui do lado, ó. 75%. Então, esse é o símbolo que nós utilizamos para dizer que eu estou pegando um todo e estou dividindo ele em 100 partes. Porque quando eu divido em 100, fica mais fácil mentalmente, de forma abstrata, para você entender o que se passa. 75% da superfície da Terra são cobertos por água. Então, é como se eu pegasse a Terra, a superfície da Terra, e dividisse ela em 100 partes, e aí eu quero dizer que dessas 100 partes, 75 partes possuem água, ok? São cobertos por água. Então, é isso. Vamos lá, vamos para o próximo? Olha só, o aumento do combustível será de 8%. Nós vamos calcular muitas coisas desse tipo. O aumento do combustível será de 8%. Aqui eu já estou trazendo uma informação já em percentual, que é o que nós temos bastante nos jornais, nas revistas e tudo mais. Uma informação que está sendo dada em percentual. As pessoas já têm uma noção de como lidar com esse valor. Qual o significado disso? O aumento do combustível será de 8%. Significa que a cada R$ 100 que você pagar, você vai ter um acréscimo de
R$ 8, certo? Essa é a nossa interpretação. E é importante que você saiba fazer essas interpretações. Mas como? Como que a gente vai aprender isso? É importante que você faça as atividades que eu estou propondo. Porque você pode também abrir o seu jornal, entrar na internet, entrar no seu site preferido de notícias e começar a olhar. Quando você para perceber, o percentual, as taxas percentuais e a matemática, ela está em todo lugar, não é verdade? E você pode ler a tua informação e tirar a tua conclusão. Poxa, o que significa isso? O que significa um aumento de combustível será de 8%? Bem, então a cada R$ 100 que você pagar, você vai ter um acréscimo de R$ 8 na tua conta de combustível, certo? E aí, lógico, nós vamos aprender a encontrar o aumento. Por exemplo, gasolina custa tanto, vai ter um aumento de 8%, então eu quero saber quanto que ela vai custar agora, certo? Tudo isso a gente vai ver na sequência. E para terminar, eu tenho mais um exemplo aqui. O aumento do... Não, na fazenda de Fátima, 80% do gado é da raça Nelore. Então, olha só, 80% do gado. Então, significa que a cada 100 gados da fazenda da Fátima, 80 são da raça Nelore, certo? Então, a cada 100 gados, eu tenho que 80 é da raça Nelore. Mas e se tiver 200 gados? Então, é o dobro, vai ser 160. A cada 200 gados, 160 é da raça Nelore. E aí, não se preocupe, nós vamos aprender a fazer todos esses cálculos, ok? Primeiro eu estou tentando passar só a ideia de como que nós vamos usar esse percentual, essa taxa percentual e essas porcentagens dentro dos nossos problemas que nós temos que resolver aqui. Agora eu quero mostrar uma coisa um pouquinho mais prática para vocês, que são as transformações. Essa é a parte muito importante, porque nós não sabemos o que vai acontecer na prova. Pode ser que ele tenha um percentual na forma de fração, ou na forma de percentual mesmo, ou na forma decimal. E nós temos que aprender a trabalhar com todas essas formas, ok? Na prática, significa que nós temos que saber transformar todas essas situações. Para qual situação? Para que melhor se adeque à nossa resolução. Se você perguntar para mim, professor, qual é a melhor forma de transformar? Eu não sei. Depende do contexto. Se eu tiver uma informação em fração e eu tiver um percentual, eu vou transformar o meu percentual em fração. Não é verdade? Agora, pode ser o contrário também. E tudo isso nós vamos aprender aqui. Qual o primeiro caso aqui da transformação? Eu quero transformar de fração para taxa percentual. Esse é o primeiro passo. Eu tenho uma fração e quero transformar para taxa percentual. Então, veja que eu tenho 8 centésimos. Ou seja, eu tenho um inteiro e eu dividi ele em 100 partes, que é o meu denominador. E eu selecionei 8 partes dessas 100 partes. Então, aqui já está bem bonito para a gente transformar em taxa percentual. 8 centésimos nada mais é do que 8%. Certo? Só isso. Basicamente é isso que nós temos que entender. Aqui embaixo é a mesma coisa. Eu tenho um denominador 100. Se eu tenho um denominador 100, significa que essa coisa já está bem mastigada para a gente transformar em taxa percentual. Certo? Então, se eu tenho 24 centésimos, significa que eu peguei o inteiro, eu dividi esse inteiro em 100 partes, e eu selecionei, eu pintei, eu comi 24 partes desse inteiro. Certo? Então, 24 centésimos representa 24%. Certo? E aí você tem que entender tanto a ida quanto a volta. Você tem que perceber o seguinte: o professor está transformando de fração para a taxa percentual. Então, o contrário também vale. A volta, 8% representa 8 sobre 100. 24% representa 24 sobre 100. Então, se você tiver uma taxa percentual, 24%, você já sabe o que tem que fazer. Lembra que eu falei agora há pouco? Se você precisar transformar para fração, tá aqui, ó. 24% é 24 sobre 100. Você vai e transforma, é intuitivo. Se eu tenho 8%, então é 8 sobre 100.
e vida que segue. E eu faço os meus cálculos dessa forma. Agora, essa terceira aqui eu tenho 32 125 avos. O que significa isso? Eu peguei o meu inteiro e não dividi em 100 partes. Eu peguei o meu inteiro e dividi em 125 partes. Opa, peraí. Eu peguei o inteiro e dividi em 125 partes, então eu já não posso transformar em percentual, pelo menos agora. Certo? Uma forma de você transformar em percentual, de você pensar em percentual, é o quê? Para você transformar em percentual, você tem que ter um denominador 100. E aí a coisa fica intuitiva, você vai lá e transforma. Só que aqui você não tem. E eu também não consigo simplificar essa fração de modo que eu tenha um denominador 100. Pelo menos aqui de forma intuitiva eu não consigo pensar no denominador, simplificar o 32 e o 125 de modo que eu consiga ter um denominador 100. Então, nós vamos mudar a nossa percepção aqui de como transformar isso em taxa percentual. Presta atenção, isso aqui é muito importante. Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou pegar o 32 e vou dividir por 125, certo? Muito bem. Então, o que acontece? O 3 dá por 125? Não. O 32 dá por 125? Não. Então, o que nós vamos fazer? Eu tenho que dividir de qualquer forma, tem que ser pelo 32. 125 vezes quanto que dá 32 ou menos? Não é 125 vezes 1. Porque 125 vezes 1 vai dar 125 e não cabe aqui. Vai ser 125 vezes 0, que vai dar 0. 32 menos 0 é 32. Eu fiz a divisão. Ah, não deu, mas tudo bem, eu fiz a divisão. Tem alguma coisa para descer? Não tem. Então, a minha parte inteira é 0. Ou seja, eu não tenho parte inteira nessa divisão aqui. Agora vamos trabalhar com a parte decimal. Lembra nas últimas aulas que nós dividimos números decimais? Eu tenho que dar uma resposta em décimos. Só que eu tenho 32 unidades. Eu vou transformar essas 32 unidades em décimos. Vai ser 320 décimos. Agora, 125 vezes quanto que dá 320? Será que vai dar 3? Não, não vai dar 3, né? Porque 3 vezes 125 vai dar 375. Vai ter que ser 2. 100 vai dar 250. Não é verdade? Muito bem. 5 vezes 2, 10. 4, 5. Muito bem. Isso mesmo. Então aqui vai ficar 0. 2 tira 5 não dá. Aqui fica 2. Aqui fica 12. 12 tira 5 vai dar 7. E 2 tira 2 fica 0. Certo? Tem que continuar. Eu tenho que dar uma resposta em centésimos. Eu transformo isso aqui em centésimos. Coloco um 0 aqui. E agora, quanto que vai dar? Vai dar 5? 5 vezes 125 vai dar 625. Isso, vai dar 5 aqui. 5 vezes 5, 25. 5 vezes 2, 10. Mais 2 que subiu, 12. 5 vezes 1, 5. Mais 1 que subiu, 6. 625. De forma intuitiva, vai sobrar 75. Ok. Agora, eu tenho que dar uma resposta em milésimos. Na verdade, por quê? Porque eu ainda tenho o resto aqui. Então, coloco um 0 aqui. Muito bem. E agora, o que vai acontecer? 125 vezes 7. Vezes 7. Isso. Vamos tentar o 7. 7 vezes 5, 35. 7 vezes 2, 14. Mais 3, 15. 7 vezes 1, 7. Mais 1, 8. Vai passar. Vai passar, então eu não posso fazer por 7. Vamos voltar aqui para o 6. Por 6, 6 vezes 5 é 30. 6 vezes 2, 12. Mais 3, 15. 6 vezes 1, 6. Mais 1, 7. Lógico, né? Que é dar por 6. Muito bem, deu 0. Então, o que aconteceu? Eu transformo o 32 125 avos em 0,256. Ou 256 milésimos. Mas eu quero transformar isso em taxa percentual. O que você vai fazer? Você vai voltar a vírgula duas casas decimais. Olha só, a vírgula está aqui, ela vai voltar duas casas. Uma, duas. Então nós temos 25
1,6%. Mais uma vez, quando você não tem o denominador 100, lógico, o que você vai fazer? Você vai dividir o numerador pelo denominador. Vai achar uma resposta? Vai. Essa é a representação decimal dessa fração. Agora, para transformar em percentual, você volta com a vírgula 2 casas para a direita. Ó, 1, 2. Então, 32 125 avos representa 25,6%. Certo? Isso aqui vai ser muito, mas muito útil para a gente. Tudo bem? Pode ser que na tua prova caia desse jeito, mas é muito importante que você saiba dessa forma, que é a forma mais complexa, que é a forma onde a banca vai selecionar os melhores, que já estão sabendo fazer, ok? Eles precisam selecionar as pessoas. Então, para selecionar, eles vão colocar questões um pouco mais difíceis, ok? Vamos lá, agora vamos para o segundo caso. Eu quero transformar de taxa percentual para forma centesimal. Muito bem, então vamos lá. Veja que eu tenho aqui que está bonitinho na forma percentual. Agora, o que eu tenho que fazer? Eu tenho que transformar para a forma centesimal. O que significa a forma centesimal? Eu posso transformar isso aqui em uma fração, não é verdade? 42% é 42 sobre 100. Ah, professor, mas eu posso simplificar. Sim, você pode. Se for necessário na tua prova ou na tua atividade, você vai lá e simplifica. Esse por 2 vai dar 21 e esse por 2 vai dar 50. Continua representando 42%? Sim, continua representando. Você, na hora da prova e na hora da atividade, você vai escolher o que você quer usar. Ou você simplifica, ou você usa dessa forma que está aqui, 42 sobre 100. Agora, 2% é 2 sobre 100. Dá para simplificar? Sim, vai ficar 50 avos, certo? Agora, 1,6%. Vamos lá, vamos trabalhar isso aqui. Isso representa 1,6 sobre 100, não é verdade? Ah, professor, eu não quero trabalhar com esse decimal. O que eu faço? Você aprendeu o quê? Para você tirar a vírgula, para você andar com a vírgula para a direita, o que você tem que fazer? Você multiplica em cima por 10 e embaixo por 10. Por quê? 1,6 vezes 10 vai dar quanto? 16. 100 vezes 10 vai dar quanto? 1000. Certo? Então você tirou a vírgula. Tudo bem? Agora, mas ficou muito grande, professor. Eu quero melhorar isso aqui. Tem como melhorar? Tem. Tem como melhorar. Você pode simplificar por 2. Ó. Vai dar 8 e vai dar 500. Pode melhorar? Pode. Por 2 vai dar 4 e vai dar 250. Dá para melhorar, professor? Dá sim. Por 2 dá 2 e por 2 dá 125. Tudo bem? Todas elas são equivalentes. Todas elas representam 1,6%. Tudo bem? Então, aqui eu mostrei para vocês como que vocês transformam de taxa percentual para a forma centesimal. Ou seja, a forma onde nós temos fração com denominador 100. E agora, para finalizar nossa aula, nós temos um terceiro caso para transformar de taxa percentual para a forma decimal. Agora, eu estou chamando isso aqui de taxa percentual também, porque na verdade ela é uma taxa percentual. Essas informações elas se confundem, não é verdade? Isso aqui é uma taxa percentual? Sim, é uma taxa percentual. Isso aqui é taxa percentual? Sim. Agora, 173% sobre 100 é a mesma coisa que 173%. Agora, não é isso que eu quero fazer aqui. Eu quero transformar para a forma decimal. Como que eu faço para transformar 173 sobre 100 em decimal? Se você tem um número que é dividido por 100, você pode andar com a vírgula 2 casas para a esquerda. E aí você transforma ela em número decimal. Não é verdade? Por quê? Porque a vírgula do 173 ela está aqui, ó. Na verdade, se eu tenho um denominador 100, significa que a minha vírgula tem que andar 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então, 173% representa 1,6%.
73. Isso é útil? Sim, é útil. Porque se na prova você tem fração e você não quer trabalhar com fração, porque o outro número que você tem, que foi dado pela banca, é um número decimal, então você pode transformar a tua fração em decimal e multiplicar os números. Ah, mas se ele te deu em taxa percentual dessa forma aqui, com símbolo, eu posso transformar em decimal? Pode também. Você escolhe o que você quer. Isso depende do que o enunciado está colocando. Se o enunciado estiver colocando fração, então você pode trabalhar com fração. Se os números que você tem que multiplicar lá são frações, então usa fração. Se for decimal, usa decimal. Ah, eu não gosto de decimal, quero usar fração. Então pega o decimal e transforma em fração. Ok? Agora 75% ficou fácil, né? É 75%. Eu quero transformar isso aqui em número decimal. Se eu tenho um denominador 100, então a minha vírgula anda 2 casas para a esquerda. 1, 2. Então isso representa 75 centésimos. Certo? Então eu mostrei para vocês aqui a ideia de fração. Eu mostrei aqui para vocês 3 casos onde você pode transformar a tua taxa percentual em fração, a tua fração em taxa percentual, a tua taxa centesimal em número decimal, enfim. É muito importante que você entenda e que você consiga fazer essas transformações, certo? E você não precisa ficar pensando em qual que vai usar. Você tem que entender como que realiza as transformações. Porque na hora da atividade e na hora das questões, das provas e dos simulados, você vai saber qual usar, certo? Então é isso, pessoal. Muito obrigado e até a próxima aula.